para os líderes desta igreja, né? Eu fiz questão de perguntar para o pastor se havia algum tema específico. Não, pastor, o tema é livre, mas é uma palavra para os nossos líderes. Foi muito bem. Então, falando com Deus, eu senti de ministrar no coração, do coração de Deus para o coração dos irmãos, um texto que está lá em Filipenses, capítulo 4, palavras do apóstolo Paulo. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 14. Essa epístola é muito interessante porque ela mostra o final do ministério de Paulo, né? Essa epístola é conhecida como Epístola da Prisão, porque quando Paulo escreve essa epístola, ele estava preso e tudo demonstrava que ele estava caminhando para o finalzinho do seu ministério. E todas as pessoas, né, quando eles sabem que eles estão prestes a morrer, aquilo que eles falam ganha uma importância muito maior. E os conselhos que Paulo dá aqui é de uma pessoa que viveu tudo isso que ele fala para nós. Paulo foi um homem muito prático. Paulo não era um homem teórico. Paulo era um homem, ele ensinava de forma doutrinária as teorias bíblicas, mas ao mesmo tempo também ele tornava isso muito prático, porque Paulo viveu cada palavra, cada expressão, cada conselho que ele deu para a igreja. E no capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo número 6, ele traz para nós aqui alguns conselhos preciosos, né? E se fosse dar um tema aqui para essa mensagem, eu queria dar o seguinte tema: como agir diante das tribulações. Quando nós falamos de fazer a obra de Deus, a gente sabe que muitas tribulações virão. E nessas tribulações, se nós não tivermos a diretriz correta, o conselho certo, dificilmente nós vamos continuar no ministério. E aqui o apóstolo Paulo, se você for olhar humanamente falando, as pessoas, por exemplo, que estavam ao seu redor, que mediam o sucesso das pessoas com a visão e com a ótica humana, poderia dizer que ele estava terminando o ministério de forma fracassada. Por quê? Ele pregou o evangelho para tantas pessoas, ele plantou tantas igrejas, ele levantou tantos homens para fazer a obra de Deus, e no final da vida ele está preso, está prestes a ser decapitado por ordem do imperador Nero, né, que era imperador naquela época. As igrejas que ele tinha plantado estavam numa perseguição terrível, algumas estavam fechadas, outros cristãos estavam presos daqueles que ele ganhou para Jesus, que ele preparou na fé. Ou seja, era um momento de grande tribulação para a vida da igreja. Mas, no entanto, ele escreve a carta aos Filipenses, que é conhecida como Epístola da Alegria. Como é que pode um negócio desse, pastor Maurício? Uma pessoa vivendo uma tribulação tão grande, e em vez de ele despejar amargura, em vez de ele despejar frustração, em vez de ele despejar ódio, ele está despejando amor, alegria, paz, tranquilidade no coração das outras pessoas. Isso fala muito da comunhão que esse homem tinha com Deus. E para nós que servimos ao Senhor e temos tantas dificuldades na vida para fazer a obra, né? Porque uma coisa é você ser pastor de uma igreja lá de Pinheiros, Moema, né? Aonde lá nos Jardins, onde está a nata da sociedade. Eu não estou falando que eles não têm dificuldade para pastorear. Eu estou falando que as dificuldades que eles têm, acrescidas as nossas que estamos na periferia, são muito maiores. São muito maiores. Por quê? Além de todas as dificuldades que todo líder enfrenta, a gente enfrenta ainda a dificuldade de lidar com um povo que financeiramente tem grandes dificuldades. E a gente sabe que sem dinheiro você não faz nada. Verdade. A luz aqui está acesa. Não é nenhum gato, está sendo paga. Paga como? Com a contribuição dos irmãos. Então, além de todas as dificuldades que nós já temos de servir a Cristo, a gente que é pastor na periferia, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque a primeira igreja que eu pastoreei foi em 1997. Eu estava começando na minha caminhada cristã, eu estava voltando para a igreja. Eu voltei em 93, com 4 para 5 anos, eu assumi a primeira congregação. Então eu sei o que é ser pastor na periferia. Eu sei o que são as dificuldades. Eu sei o que é você entrar numa casa para ministrar, para orar, para abençoar uma família.
e a casa está construída em cima do córrego. Eu lembro que um dia desses, inclusive essa área já foi até desocupada aqui no Jardim Letícia. Nós fomos fazer algumas visitas e literalmente, pastor, eu estava dentro da casa, o assoalho da casa era de madeira e eu vi o córrego debaixo dos meus pés. Essa é a nossa realidade. Tem gente abençoada na periferia? Tem muita gente abençoada, tem gente que Deus abençoou, tem um bom emprego, tem uma boa casa, tem uma boa renda, mas não é a regra, é a exceção. Então, quando Paulo fala de tribulações, ele fala nesse prisma. Outra coisa, hoje nós temos liberdade plena em pregar o Evangelho, plena em quase todo mundo. Existem países que têm restrições, mas a maioria dos países do mundo é liberdade plena, como nós temos no Brasil. Tem perseguição? Tem gente tentando criar leis para tapar a boca da igreja? Tem, mas na grande maioria nós temos liberdade. Esse mundo que o apóstolo Paulo fala, não. A igreja era duramente perseguida, os cristãos eram considerados pelo imperador Nero como inimigos da igreja. Mas como é que esse homem consegue transbordar em alegria, escrever uma carta tão linda como essa? Comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Eu sempre digo, são os relacionamentos que vai definir a nossa vida. Diga-me com quem andas, que eu vou dizer quem você é. Você pode não ser bandido, mas se você viver todo dia na roda dos bandidos, o que vão dizer que você é? Bandido. Então, se você é uma pessoa honesta e anda numa roda com pessoas honestas, o que vão dizer que você é? Uma pessoa honesta. Então os nossos relacionamentos definem a gente. Então o obreiro ele precisa mais do que nunca viver em relacionamento com Deus, para que Deus fortaleça o seu coração, porque é aqui, e aqui que a gente ganha e perde a guerra. Se aqui dentro, na nossa cabeça, a gente perder a guerra, acabou. O escritor de Provérbios, na maioria dos Provérbios, Salomão, ele disse que como você imagina na sua alma, ou seja, na sua mente, no seu interior, assim você é. Se você se imagina uma pessoa derrotada, vencida, acabada, menor, pequena, assim você vai ser. Agora, se você dentro de você se imagina uma pessoa forte, renovada em Deus, fortalecida no Senhor, com a visão de águia, de futuro, assim você será, né? Então vamos lá para o texto, Filipenses capítulo 4, versículo 6 em diante, ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, um detalhe, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e queremos agora mais uma vez falar daquilo que o Senhor quer. Não queremos falar do nosso próprio entendimento, Senhor, ou de uma interpretação particular das Escrituras. Nós queremos falar aquilo que o Senhor deseja e almeja. Sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e ela fala conosco, meu Deus querido. Ela falou com o povo no passado, ela fala conosco no presente, e ela falará com o Teu povo no futuro, Pai. Fala mais uma vez conosco, Pai. Não que queremos
mas o que nós precisamos ouvir da tua parte. Sabemos, meu Deus, que há um propósito do Senhor para estarmos reunidos com a liderança desta igreja nesta noite, para falar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo ministre no coração dos teus filhos o teu querer e a tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Diga assim comigo: Como agir diante das tribulações. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós alguns conselhos, porque, como eu disse na minha introdução, todos nós vivemos momentos de tribulação. E quem é líder, quem faz a obra de Deus, essa aflição ela é dobrada. Por quê? Você já sofre por causa dos seus problemas e você acaba tendo que sofrer também por causa do problema das pessoas. Porque não é mais o problema do outro. Quando a pessoa compartilha com você uma dificuldade, um desafio, uma luta, uma angústia que ela está vivendo, agora é seu problema também. Só que aí existe um detalhe: é seu problema, mas você não pode carregar nas suas costas. Porque se você carregar nas suas costas, você cai por terra, porque nem com os nossos problemas a gente consegue lidar. Então a gente precisa receber aquilo e levar diante de Deus, para que aquela aflição, aquela angústia, aquela ansiedade, como disse Pedro, seja lançada sobre o Senhor, de tal maneira que Ele cuide de nós. Então, o primeiro conselho que eu trago do apóstolo Paulo é que nós não devemos deixar o nosso coração se desesperar por nada nesta vida, nada. Não importa se são situações familiares, ministeriais, enfermidades, prisão, como aqui o apóstolo Paulo estava preso. Nós não podemos deixar nada desesperar o nosso coração. A palavra desesperar vem de desesperança, e ter desesperança é perder a esperança. E o que é esperança? É a ideia que amanhã pode ser melhor do que o dia de hoje. Porque Evangelho é isso. Evangelho é uma proposta. Não é que as coisas vão mudar como que num passe de mágica, mas que com a ajuda de Deus, o amanhã pode ser melhor que o dia de hoje. E era isso que fortalecia o coração de Paulo, porque mesmo estando preso, ele não se desesperava, porque ele tinha duas consciências: se Deus quiser, como Deus é soberano, eu posso ser liberto. Se eu for liberto, vai ficar melhor a coisa. Eu vou continuar pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, ganhando vidas, discipulando novos líderes. E se Deus não quiser e permitir que eu seja morto, decapitado, crucificado? Ele não sabia ainda como ele morreria. Queimado? Ele não sabia. Ele sabia que ele tinha uma sentença sobre ele. Então, se ele fosse livre, voltaria a pregar o Evangelho, porque ele dizia: e ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele entendia isso como uma missão, como uma vocação, como um chamado de Deus, como um verdadeiro sacerdócio. Mas se Deus quiser me recolher, ele já tinha ensinado à igreja de Corinto que a morte é o último inimigo a ser batido, que quando você morre, você vence o último inimigo. Então ele dizia assim: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então ele entendia que se ele morresse, acabava a aflição, acabava a dor, acabava a angústia, e ele partia para um estado de existência melhor e maior do que ele estava vivendo. Então ele não se desesperava, ele não perdia a esperança, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Existe uma diferença muito grande entre o cristianismo para outras religiões, porque ele trabalha muito com essa ideia da convicção. O cristão trabalha muito: você aceita Jesus hoje, e amanhã você já começa a ser ministrado que você não foi salvo simplesmente para representar Jesus aqui. Você foi salvo para viver uma eternidade com Ele, sim ou não? Sim. Todo cristão que entende o que está na Bíblia, ele vive essa convicção. E Jesus deixa isso bem claro quando ali na cruz, ele com os braços abertos, perto da sua hora de morrer, dois ladrões, dois malfeitores crucificados zombando dele. Num dado momento, quando vai aproximando as ânsias da morte, um deles cai em si. O cara fala: peraí, meu, o que eu estou fazendo? Do meu lado tem um cara que está todo mundo falando que é o Messias, é o Salvador da humanidade, que pode me dar o direito de vida eterna, e eu estou aqui zombando dele, porque Mateus diz que os dois zombavam, mas um cai em si. E esse que cai em si, ele olha para Jesus, está lá em Lucas, ele diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Quando ele faz isso, ele está fazendo um pedido de salvação para Jesus, em outras palavras. Jesus olha para ele e diz assim: em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! E aqueles dois homens, irmãos, eles representam a humanidade. Tem uns que olham para o cristão e ele zomba. Tem uns que olham para o cristão e ele tira sarro. Tem um que olha para o cristão e ele despreza. Mas ele esquece que a vida dele é passageira. Lá em Hebreus 9:27 diz que a homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então o que eu preciso fazer? Enquanto eu estou vivo, eu tenho que tomar decisões que vão garantir a minha eternidade. É uma insanidade eu ter ideia que eu vou viver uma eternidade com ou sem Deus e eu desprezar esse momento. Tem um hino muito antigo, né? A semana passada, no sábado, nós temos um culto retrô lá na igreja e cantaram muito hino antigo. Como eu fiquei feliz, né? Quando você começa a ficar feliz com coisa antiga, é sinal que você está ficando velho. E eu fiquei feliz com aquele monte de louvor antigo. E eu me lembrei agora de um louvor que a gente cantava muito na década de 80, do Osés de Paula. Quem conhece o Osés de Paula? Ele dizia assim: vivas com Deus agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Então, se você vive com Deus aqui e agora, você não tem medo no futuro. Se você viver, glória a Deus, vou sonhar, vou executar, vou realizar, vou progredir, vou ajudar, vou abençoar. Mas e aí? E se morrer? Se morrer, o céu me aguarda. Se morrer, venço o último inimigo e vou estar para sempre com o Senhor. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus! Então o que Paulo diz? Não desespere o seu coração. E ele fala isso lá no versículo de número 6, quando diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Então a primeira palavra que Deus traz para o coração da liderança desta igreja, para o pastor Maurício, para a pastora Sueli e para os obreiros desta igreja, para os líderes desta igreja é: não desespere o seu coração. E o que significa isso? É dizer, não perca a esperança. Não perca a esperança. Acredite que o dia de amanhã pode ser melhor do que o dia de hoje. Uma vez eu estava falando sobre isso e alguém disse para mim assim: mas pastor, a Bíblia não fala que o mundo jaz no maligno? Eu falei: fala. A Bíblia não fala que os dias do fim seriam cada vez piores? Também fala. A Bíblia não fala que os sinais que apontariam a vinda de Jesus seriam como as dores de uma mulher que está tendo contrações para dar à luz e a dor vai aumentando? Eu falei: também fala. Mas a Bíblia também fala, eu disse para aquela pessoa, que diz para você não perder a esperança, porque o Evangelho é o que? É poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E não é salvação só no sentido de te levar para o céu, é de te salvar, de transformar a tua realidade. Você pode entrar dentro de uma casa e o céu está ali. Como, pastor Davi? Aonde há paz, aonde há alegria, aonde há gozo no Espírito, aonde há esperança, o céu está presente. E você pode entrar na casa do vizinho do lado e ali ter o homem batendo na mulher, espancando os filhos, ébrio, drogado, xingando, traindo, matando. O inferno está presente ali. Então o Evangelho é isso, é poder de Deus que nos leva para o céu, mas é poder que já muda a nossa realidade aqui e agora. Aleluia! Pensa na vida da pessoa sem Deus. Ela não sabe como lidar com as dificuldades, ela não tem ferramentas necessárias para lidar com a tribulação, que é o nosso tema hoje. Mas você tem. Por quê? Porque você conheceu a Jesus. E se você conhece a Jesus e usa as ferramentas da palavra de Deus, não desespere teu coração, descansa no teu Senhor. Amém? Amém. Então o primeiro conselho que Paulo dá: olha, eu estou preso, mas não me desespero, e não quero que vocês, meus discípulos, vocês líderes da igreja de Filipos, se desesperem. Eu estou aqui porque Deus permitiu. Se Deus quiser, eu saio. Se Ele não quiser, Ele me leva embora. Mas a minha vida está na mão de Deus. E aí eu tenho que lembrar do irmão Lázaro, né? A pandemia levou ele, mas hoje ele está melhor do que nós que estamos aqui. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. Tudo é do Mestre, irmãos. Então o que acontece em
nossa vida, é por permissão de Deus. Mas se Ele permite, ou é para aumentar a nossa fé, ou é para a gente transformar a nossa realidade com o Evangelho, que é poder de Deus. Glória a Deus. Então, primeiro conselho, Aleluia. guarda aí. Não posso desesperar o meu coração. Diga assim: eu não posso Eu não posso desesperar o desesperar meu coração meu coração por nada, por nada, nada nessa nessa vida. vida. Quem está falando é Paulo, irmãos. Preso, prestes a ser decapitado, já tinha sofrido naufrágio, apedrejamento, chicotado em praça pública. E aí, você já passou por alguma coisa disso? Então, irmãos, a gente não pode desesperar. A gente não pode esperar. Eu tenho ministrado para os meus filhos lá em casa e para minha esposa, eu digo assim: nós temos uma vida maravilhosa. Nós estamos vivendo a melhor época para se pregar o Evangelho. Internet na mão, liberdade religiosa, recursos. Ô irmãos, temos dificuldades sim, mas nós estamos vivendo uma das melhores épocas pelo número de oportunidade que Deus está nos dando. Agora, se o teu olho for bom, você vai ver isso, você vai agradecer a Deus por isso. Mas se seu olho for mau, você só vai ver as dificuldades. E Deus está nos chamando aqui, meu irmão, para nós olharmos não para as dificuldades, mas para olhar para a realidade que podemos e iremos viver com Deus. Amém? Amém. Segundo conselho: leve tudo a Deus em oração. Tudo aquilo que você está passando, leve a Deus em oração. Olha o que ele diz na parte B do versículo. Primeiro ele fala para não estarmos inquietos por coisa alguma. Ele diz: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Amados, nós nunca precisamos tanto orar. Por quê? Como eu disse, as tribulações estão aí, as dificuldades, batem na nossa porta. Mas quando você ora, é um recurso espiritual que Deus deu para a igreja para aliviar o nosso coração. Aleluia. Então, quando nós não oramos, nós estamos dizendo para Deus com a nossa atitude: olha, eu não preciso da tua ajuda. Quando nós dobramos os nossos joelhos, ou em pensamento, ou de pé, porque não existe posição para orar, existe posição do coração. Do corpo físico não. Como é que será que Jonas orou no vento lá do grande peixe? Deitado, em pé, de cabeça para baixo? Não sei. Mas ele orou e Deus ouviu, né? Imagina como Moisés orou quando ele estava lá cansado, lá com os braços dele começou a cansar e o povo começou a perder a guerra. Colocaram uma pedra e ele orou sentado. Gente que critica, né? Tem crente que chega na igreja, às vezes tem um probleminha no joelho, senta, fica ali no espírito. Às vezes está orando mais do que o outro que está de joelho, né? Porque não é a posição do corpo, é a posição do coração. Pode ajoelhar? É bom, é bênção. Mas se não puder, ora sentado, ora de pé. Tem dia que eu estou tão cansado, não trabalho à noite, eu oro deitado. E na maioria das vezes eu oro e já durmo. Mas o que eu estou querendo dizer? Não é a posição do corpo, é a posição do coração. Então o que Paulo diz aqui? Sabe por que eu não perdi a esperança? Porque eu estou orando. Paulo estava dentro da prisão, mas ele entendia que Deus estava ali com ele. E o que faz isso? O que traz para nós a consciência da presença de Deus? A oração. Às vezes eu vejo a irmã lá no farol, lá, vendendo as balinhas dela, vendendo docinho. Eu tenho certeza que ali ela está na comunhão com Deus. Tá ou não está, meu irmão? A questão não é o ambiente, a questão é o teu coração. Você pode estar no meio do inferno. E tem um pastor aí que dizia muito isso, pastor Leandro de Almeida, ele dizia assim: você pode estar dentro do inferno, mas o inferno não pode estar dentro de você. Tem certos ambientes que a gente vive, ou que a gente convive por força da profissão, por força do momento, por força das turbulências familiares, que parece um inferno, mas você não pode deixar isso entrar dentro de você. Paulo, ele não estava nessas cadeiras que nem hoje, aí, onde cabe 4, tem 40. Não. Paulo, sabe como é que era a cadeia daquela época? Era um buraco feito no chão. Era um buraco lá dentro da terra. Lá. Eu jogava o camarada lá, naquela caverna. Não tinha luz. Era só a luz natural do sol. Quando eu entrava por uma gradinha que tinha lá em cima, ele ficava naquele buraco. Ele era descido ali por uma corda. E ficava naquele buraco. Ali ele dormia, ali ele defecava, ali ele urinava, junto com todos os presos que ali estavam. E mesmo dentro de um lugar como esse, diz lá em Atos capítulo 16,
que por volta da meia-noite estava preso Paulo e Silas. Paulo e Silas cantavam e oravam ao nosso Deus. Como é que pode um negócio desse, irmãos? Aleluia. O que é isso? É comunhão com Deus. E a comunhão não está ligada ao ambiente, está ligada ao teu coração. Então você pode estar lá no farol vendendo bala, você pode estar lá no Uber pegando passageiro, você pode estar lá na beira de uma máquina lá esmirilhando, mas você pode estar em comunhão com Deus e conversando com o teu Senhor. Então o primeiro conselho que Paulo dá para nós é para a gente não desesperar o coração por nada dessa vida. Mas como a gente faz isso? Levando tudo a Deus em oração. Tudo aquilo que nós passamos. Você não costuma conversar com as pessoas que são íntimas suas? Geralmente assim, a gente tem um amigo, ou a esposa, ou um filho, com quem a gente compartilha as coisas que a gente não compartilha com ninguém. Está com problema? Ó, eu estou com esse problema, eu estou passando por isso. Deus quer ser esse amigo certo das horas incertas, onde nós abrimos o nosso coração para Ele. E quando nós fazemos isso, irmãos, os psicólogos já dizem isso, que a cura da alma, ela passa pela fala. Quando você tem um problema na mente e você não comenta ele com ninguém, nem com Deus, aquilo fica te atormentando, aquilo fica voltando o tempo todo. Quando você conversa com alguém da sua confiança, e se esse alguém da sua confiança, mais do que um ser humano, for Deus, isso traz um alívio para a tua alma. Pode ver, todos os grandes homens de Deus foram grandes homens de oração. E não eram grandes e por isso oravam. Não, por eles orarem, eles se tornaram grandes. Ainda ontem mandaram um PDF para mim, no meu celular, daquele livro Os Heróis da Fé. Quem nunca leu, eu aconselho que você leia. Tem até gratuitamente na internet. Ou então pode procurar também no YouTube, tem resumos. É a história de 20 homens de Deus, não da época dos apóstolos, depois, da época da igreja mais recente, mais antiga, que viveram uma vida de oração. E por terem vivido uma vida de oração, pastor Acelino, eles impactaram a sua geração. Deus não quer que você passe aqui por acaso. Talvez o impacto que você vai gerar é na sua família. Talvez o impacto que você vai gerar é aqui no pastor Maurício, é no seu bairro. Talvez o impacto que você vai gerar vai ser na vida do seu vizinho. Mas pessoas que oram, o que eles fazem? Eles recebem um poder de Deus sobrenatural, vindo do céu, que lhes capacita a fazer a diferença na vida das pessoas. Glória a Deus. Então Paulo diz: olha, eu preciso orar. Leve a Deus tudo o que você está passando em oração. Aleluia. Dia 27 de agosto do próximo passado, eu completei 28 anos que eu voltei para Cristo. E uma das primeiras coisas que os meus pastores me ensinaram foi a orar. Eu lembro que naquela época, hoje não ora tanto mais, mas naquela época eu orava muito. Os cultos das nossas igrejas, a igreja que eu congregava tinha culto 7 vezes por semana, todo dia tinha culto. E todo culto começava com 1 hora de oração. Todo dia das 19 às 20 horas era oração. Na verdade, a maioria das pessoas não iam. Mas naquela época eu entendi, irmão jovem, que se eu vivesse uma vida de oração, minha vida seria diferente. Eu noivo com a Denise, eu falava para ela: vamos para a igreja orar, fazer campanha de oração. A gente fazia 30 dias de propósito para Deus abençoar o nosso casamento. A gente não estava nem casado ainda, para Deus abençoar o nosso noivado. A gente não era nem noivo ainda, para Deus abençoar o nosso namoro. 30 dias. Ela chegava, às vezes só tinha o homem, o dirigente do culto, o obreiro que estava abrindo o culto. Às vezes nem o pastor tinha chegado ainda porque estava trabalhando. Às vezes tinha um porteiro, ou às vezes o irmão que estava no púlpito ficava com o olho dobrado aqui, com o olho aberto olhando a porta. E ela ficava de um lado, eu ficava do outro, e ali a gente puxava 30 dias de oração. A maioria das pessoas só chegavam depois das 8. Eu não digo isso para minha glória, eu digo isso porque eu entendi que se eu orasse, Deus faria coisas gloriosas na minha vida. Ah, se a igreja brasileira entendesse o poder da oração, aleluia, o poder da comunhão com Deus que vem através dos joelhos dobrados, da conversa com o Pai. É verdade. E Paulo entendia isso, e ele dizia assim para as outras igrejas: por causa de vós me ponho de joelhos. Então quando você entende isso: ah, pastor, mas eu não tenho palavras. Você quer ter palavra para orar? Para de pedir e comece a agradecer. Quando você começa a agradecer, você lembra de tanta coisa. Ah, mas eu não tenho palavras para agradecer. Então, lembra das pessoas que você gosta e começa a orar por elas.
Tira pelo menos 2 minutos de oração por cada pessoa que você gosta. Eu duvido que você não passe uns 30, 40 minutos orando, porque tem muita gente que a gente ama. E oração é isso: primeiro é agradecer, segundo é reconhecer os nossos pecados e pedir perdão, terceiro é interceder pelas pessoas que a gente ama, quarto é súplica pessoal. Nós vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades. E quando não tiver mais força para fazer nada disso, faz que nem meu irmão dobra o joelho e só dá glória. Ele fica lá, glória, 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 glória. Você está orando, irmão. Então assim, o que a gente tem que fazer é orar. E Paulo entendia isso. Se nós entendêssemos isso, eu tenho certeza que quando nós estivéssemos passando tribulação, a gente não ia querer entregar a credencial, desistir do ministério, né? Abandonar a família. Não, Deus iria nos dar uma diretriz, uma estratégia. E tem mais, às vezes Deus não dá nada disso, porque às vezes você ora e nada muda, mas você muda. Esse é que é importante, porque às vezes quando você está orando, a circunstância ao seu redor continua a mesma, mas quando você levanta na oração, você levanta um homem diferente, você levanta uma mulher diferente, você levanta um jovem diferente, e aí valeu a pena. Então é isso que Jesus queria ensinar para os seus discípulos, quando lá no capítulo 6 de Mateus, ele ensinou eles a orar. Quando vocês for orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém! Glória a Deus! Em primeiro lugar, não deixe seu coração desesperar por nada dessa vida. Segundo, leve tudo a Deus em oração, tudo aquilo que você está passando, não esconda nada dele. Entrou uma teologia furada no Brasil aí, dizendo que a gente só podia pedir para Deus coisa espiritual. Aí eu fiquei ouvindo aquilo e aquilo me incomodando. Eu falava, não, você não pode pedir bênção material, você não pode pedir bênção material. Eu falei, vou ler a Bíblia. Vamos para a Bíblia, né? Eu tive um pastor no Belém, pastor Maurinho, ele dizia assim, eu gosto da Bíblia porque a Bíblia dá retorno. Eu falei, vou ler a Bíblia, vê se a Bíblia em algum momento diz que eu não posso pedir coisas materiais. Aí eu li todo o Evangelho, os 4 Evangelhos, escritos por Mateus, Marcos, Lucas, João, li Atos dos Apóstolos e li as Epístolas, e depois li o livro do Apocalipse. Irmãos, quantas pessoas que foram para Jesus pedindo coisas materiais? O cego foi pedir para quê? Ver. Ver é espiritual? Não, material. O leproso estava leproso, foi pedir para Deus o quê? Purificação. Jesus foi e curou. Curar a lepra é coisa espiritual? Não. Tinha uma multidão faminta. O que Jesus fez? Orou. Detalhe, ele orou, pegou 5 pães e 2 peixes, orou, agradeceu ao Pai e multiplicou. Alimentou uma multidão. Encher a barriga de pão e peixe é coisa espiritual ou material? Material. Irmãos, é claro que nós temos que colocar diante de Deus todas as nossas necessidades. Agora tem outra questão. A prioridade em alguns momentos não é material. Eu digo em alguns momentos, porque se você tiver com o filho chorando dentro da sua casa pedindo leite, a prioridade não é jejuar, irmão. A prioridade é você ir lá no mercadinho da esquina e trazer um litro de leite para o menino, é ou não é? Sim. Então prioridade é aquilo que você mais precisa no momento. Talvez o que você mais precisa nesse momento não é de um dom espiritual, talvez seja uma casa própria, talvez seja sair de uma casa e mudar para outra, talvez seja um carro, talvez você trabalha lá na Lapa, depende de carro para trabalhar e o seu carro quebrou. Meu Deus, você não tem dinheiro. Ué, às vezes você não tem para ninguém pedir. O que você vai fazer? Você vai orar, Deus, eu não tenho dinheiro, meu carro é meu veículo de transporte, é através desse veículo de transporte que eu ganho o pão de cada dia para a minha família, que eu entrego a minha oferta na igreja, que eu dou o meu dízimo, ou seja, é o meu ganha-pão. Então o que é prioridade? É aquilo que você precisa mais naquele momento. Então aqui Paulo ensina que nós devemos levar a Deus todas as nossas necessidades. Necessidade não é o que eu quero, necessidade é o que eu preciso. Então se a necessidade é espiritual, coloca diante de Deus, mas se a necessidade é material, coloca também diante de Deus. Isso me fez lembrar aquela história daquela irmã, né? Vocês conhecem a história? A irmã padecendo necessidade, sem nada para comer, os filhos chorando, ela dobra o joelho e começa a orar: Senhor, manda pão para os meus filhos, Senhor, manda pão, os meus filhos estão com fome. Aí passou 2 malandrão, ouviu lá
a mulher lá pedindo pão para Deus. Aí falou, vamos pregar uma peça nessa crente aí. Correram na padaria, compraram um monte de pãozinho. Aí quando ela está lá orando, lá clamando a Deus, chega e joga um saco de pão. Ela, oh meu Deus, obrigado, o Senhor mandou pão. Aí os caras falam assim, não foi Deus que mandou não, foi o diabo que mandou a gente entregar pão para a senhora. Eu, obrigado meu Deus, porque até o diabo se coloca para trabalhar, para abençoar seus filhos. Oh glória! Irmãos, É verdade, Deus cuida de nós. Posso ouvir um amém? Amém! Glória a Deus. Então leve a Ele as suas necessidades, né? Esquece essa teologia furada aí. É todas as necessidades que tem que ser colocadas diante de Deus. Se é espiritual, lógico, nós não vamos virar materialista, vamos ver o tempo todo correndo atrás do nosso umbigo, correndo atrás das nossas necessidades só para nós. Não, o reino de Deus vem primeiro. Só que eu tenho barriga, tenho 3 filhos lá em casa que também tem barriga, e tem uma mulher que também tem barriga. Nós temos fome, e muitas vezes a necessidade é material, e a Bíblia fala que quem não cuida dos seus é pior do que os infiéis e negou a fé. Você cuida dos seus não só no sentido espiritual, mas também no sentido material. Terceiro, na oração, suplique socorro. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele fala para nós orarmos, fazermos a oração e também fazermos súplica. O que é súplica? É pedir socorro. Diga comigo, súplica é pedir socorro. Tem hora que você precisa de uma ajuda, não é? Digamos, seu carro quebra aqui perto de casa, você precisa de uma ajuda. Você chama um amigo, pastor Maurício, arruma uma corda aí, pastor Maurício, ajuda a empurrar, né? É uma ajuda. Mas se o carro quebra lá em Parelheiros, você precisa de socorro. Aí você vai atrás do quê? Do guincho. Não dá para pedir para o pastor Maurício te ajudar a empurrar o carro de Parelheiros até aqui, tá? Você não precisa de ajuda, você precisa de um socorro. Irmão, tem hora que não estamos precisando de ajuda, né, irmão jovem? Tem hora que está precisando de um socorro. E por que Paulo diz isso? Súplica, porque súplica, um socorro é mais do que uma mera oração. Tem hora que você não tem que orar, tem hora que você tem que se jogar diante de Deus. É isso que a Bíblia fala, tem hora que tem que se rasgar diante do Senhor. É isso que a Bíblia fala, clama a mim e responder-te-ei. Não é uma simples oração, é um clamor. Aquela mulher que estava pedindo pão, ela não estava só orando, ela estava suplicando. E sabe qual que é a palavra que Deus tem para quem suplica? Lá em Salmo 46, versículo 1, diz que Deus é refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na hora que nós estamos angustiados. Então, você que é líder, tem momento que as circunstâncias da igreja nos angustiam, os problemas das pessoas nos angustiam, a rebeldia das pessoas nos angustia, a ingratidão das pessoas nos angustia. Se a gente não clamar a Deus, nosso coração fica amargurado, pastor. E com o coração amargurado, vamos ser pastores amargurados. E o que o pastor amargurado vai fazer? Vai derramar amargura em cima dos irmãos. Já viu que esse pastor dizia assim, ó, tá vendo aquela porca aí? Aquela porca é serventia da casa. Se você não está feliz, vai embora. Ô irmão, sabe qual foi a expressão de Jesus? Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A gente que é líder, pastor, a gente entende que igreja é que nem curva de rio. Curva de rio é assim, tudo que não presta nem para. Igreja acontece isso, irmãos. A igreja é o pronto-socorro de Jesus. Vai chegar muita gente aqui baleado, arrebentado, e esse tipo de gente dá trabalho e dá problema. Dá ou não dá? Ou será que só dá no Jardim Letícia? Aqui também dá. E é esses que vão inspirar mais o teu cuidado. Quando eu congreguei no Ministério do Belém, eu congreguei com o pastor Zé Wellington 12 anos. E quando eu ia nas reuniões de obreiro lá no Belenzinho, ele dizia assim, as ovelhas que faz a gente orar, não é as ovelhas brancas, são as ovelhas negras. São aquelas ovelhas que dão problema, que geram dificuldade, mas essas colocam a gente para orar, pastor. Então eu falava assim, se Deus permitir que tenha uma ovelha trabalhar, às vezes não é nem uma ovelha, às vezes já é um bodinho, né? Permitir um bodinho lá na sua igreja, é porque ele está mandando um recado para você, você precisa orar um pouco mais. E aí, o que nós entendemos? Tem hora que a gente não tem que pedir ajuda, tem que pedir socorro. E para quem pede socorro, Deus é refúgio e Deus é fortaleza. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que ao suplicar, nós devemos fazer isso com ação de graça, e não com revolta ou com rancor.
Olha o que ele diz aí no versículo 6, na última parte lá do versículo, ele diz assim: que nós devemos colocar tudo diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. O que significa isso? Tem hora que a gente vê algumas orações que parece que é um pedido de vingança, né? Deus, se desse tudo errado para aquele camarada, ele vive me perturbando, né? Deus, tem crente que se ele pudesse orar para Deus matar, né? Eita, mas tem um amigo meu que dizia que ele veio na época da lei. Eu falei, por quê? Porque se o camarada fizesse coisa errada, ele já cortava o pescoço na época da lei. Eu falei, nem assim não, rapaz. Cortar o pescoço era a última opção. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando nós vamos orar, irmãos, é importante você revestir a sua oração de gratidão. Lembrar o que Deus já fez. Olha de onde Deus te tirou. Olha quem você era. Olha as dificuldades que você já passou e Deus fez com que você vencesse. A Bíblia diz que quando Israel passou pelo meio do Rio Jordão e Deus abriu as águas de um lado e para o outro através da vida de Josué, quando eles terminaram de passar, Josué pediu para cada um dos príncipes de Israel, um de cada tribo, entrasse dentro do rio, quando ele estava aberto, pegasse uma pedra e colocasse do lado de fora, na margem do rio, e era fazer um montão com 12 pedras, cada uma representando cada uma das tribos de Israel. E depois ele orou e Deus fechou as águas. E ele disse assim: quando perguntarem para vocês o que são essas pedras, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, vocês vão dizer assim: nesse dia Israel passou a pé enxuto no meio do Rio Jordão. Isso será um memorial. Diga assim: memorial. Memorial. Irmãos, líder, para conseguir caminhar com Deus, como o apóstolo Paulo conseguiu até o fim, ele foi até o fim, porque ele disse assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Como é que ele conseguiu fazer isso? Ele tinha memorial. Ele lembrava o que Deus tinha feito por ele. E é o mesmo sentido que ele ensina a gente a celebrar a Santa Ceia. Ele diz assim: toda vez que comerdes este pão e beberdes esse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês vão fazer isso em memória dEle. Palavra de Jesus. Vocês vão fazer isso em memória de mim. O que é em memória? Na lembrança. Quando eu me recordo o que Deus fez por mim, o meu coração se torna grato. Foi isso que o salmista quis dizer no Salmo 103, quando ele disse assim: bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Se você lembrar o que Deus fez na sua vida pregressa até hoje, rapaz, você vive um outro tipo de evangelho. Você não desiste por qualquer motivo, você não abandona por qualquer motivo, porque você lembra de onde Deus te tirou, te resgatou, e o que Ele já fez, porque o que Ele já fez injeta a fé no seu coração, mostrando que Ele pode fazer de novo. Então, ele diz aqui, quando nós formos orar, nós temos que orar com ações de graça, porque tem hora que a gente vai orar com ação de revolta, com ação de rancor, e não é isso: meu Deus, só eu que sofro, meu Deus, só eu que passo perseguição, meu Deus, só eu que passo luta. Não, irmão. Pedro, quando escreveu a sua epístola universal, ele disse assim: as mesmas aflições que vocês estão passando, passam os vossos irmãos em todo o mundo. Então não é só você que sofre. Para com esse discurso. Esse é o discurso da vítima. Deus não quer que você seja vítima. Deus quer que você seja um herói da fé. Aleluia! Uma heroína da fé. Mas para isso você não pode vitimar o seu coração. Então ele diz que nós devemos orar, mas também com ação de graça. Em quinto lugar, ao agir assim, perceba a paz de Deus que encherá o teu coração. Olha o que diz o versículo 7, a parte A. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Já parou para pensar nisso? Que há uma paz em Deus que vai proteger o seu coração. Quando nós oramos, irmãos, quando nós vamos a Deus, nós colocamos diante dele a nossa necessidade, entra uma coisa dentro de nós que é sobrenatural. Para o mundo, paz é só ausência de guerra. Para o cristão, é um sentimento que está dentro dele, que faz com que ele tome as melhores decisões na hora dos maiores conflitos. Porque assim,
se tem uma coisa que deixa você com dificuldade de decidir, de fazer a escolha certa, de tomar a decisão certa, é a perturbação. É ou não é? Quando você está com a mente muito perturbada, você não sabe o que fazer direito, você não sabe o que falar, você não sabe nem como reagir a uma situação. E sabe o que o diabo quer? O diabo quer você perturbadinho. Ele já tentou tirar o teu juízo por causa disso. Às vezes ele não pode entrar em você, então ele fica perturbando um filho, um neto, um genro, um vizinho, tudo para quê? Roubar a tua paz. Porque ele sabe que quando nós não temos paz, nós não temos capacidade de tomar as decisões corretas. As maiores besteiras que a gente já fez na vida foi o momento que nós estávamos super irritados, super atribulados. Agora, quando nós temos paz no coração, e aqui entra no sexto tópico aqui, que ao agir assim, Deus vai curando os seus pensamentos e os seus sentimentos. Olha o que diz a parte B do versículo 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que são os nossos sentimentos? São as nossas emoções: alegria, tristeza, ódio, paz, tranquilidade, revolta. Tudo isso está por dentro, mas afeta o lado de fora. Então, quando Deus coloca paz no seu coração, o que acontece? Você toma as melhores decisões. Você olha para a pessoa lá, espisunhando, querendo tirar a tua paciência, você fala: é você, que está aí atrás, Te conheço. Eu te conheço, eu sei quem é você, eu lembro que alguns anos atrás eu ouvi um testemunho de uma pessoa que veio do mundo espírita, e ele estava ensinando a igreja que os demônios, quando eles querem destruir os casais, destruir as famílias, destruir as pessoas, até em conflitos na rua, como é que ele faz? Ele sobe no ombro de um e sopra alguma coisa no ouvido, a pessoa vai e fala. Ele pula para o ombro do outro e faz com que o outro responda. Daqui a pouco estão os dois gladiando. Isso é na igreja, isso é na casa, no casamento, nos botecos. Aonde tiver uma briga, irmão, olha o capeta atuando ali para tirar a paz. Agora, quando você conhece a Deus, você ora, a Bíblia diz que a paz de Deus que excede todo entendimento guarda o teu coração. Aí vem aquele ímpeto, porque é sempre assim, a primeira reação é humana. Não, eu vou fazer assim, assim, assim. Aí você orou, o Espírito Santo te deu paz, aí você, não, peraí, deixa eu refletir direito, deixa eu ver se é isso mesmo. Aí Deus vai te dando as estratégias, Deus vai te dando as diretrizes, Deus vai te mostrando o caminho. E aí o que acontece? Você não age do jeito que o inimigo gostaria, e aí você tem vitória, você tem êxito da parte do Senhor. Então, o que Deus quer de nós nesta noite? Deus quer que a gente vá a Ele, coloque a dificuldade diante dEle, não desespere o nosso coração, e Ele vai derramar paz, amém? Você crê que Deus tem paz, que excede todo entendimento no teu coração? Eu creio. Quando Jesus ressuscitou, Ele sabia que os discípulos estavam perturbados. Por quê? Eles achavam que Ele era o Messias, eles achavam que Ele ia destronar o imperador e se tornar rei, eles achavam um monte de coisa, mas não tinha nada a ver com o projeto de Deus. Então, quando Jesus morre, eles estão todos com o coração perturbado. A Bíblia fala que Jesus, quando aparece para eles, Ele faz uma declaração. Ele diz assim: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Aleluia. Aleluia. Na hora que Ele faz isso, irmãos, entra uma tranquilidade, uma calmaria no coração daqueles homens que muda o ambiente. Porque paz é assim: você entra num lar onde está todo mundo atribulado, você sente ninguém pode estar falando nada, você sente o ar, o peso está no ar, não é assim? Agora, quando você entra num lar que tem paz também, até para respirar é mais fácil. É verdade, Deus. Deus quer essa paz para você. Amém, Jesus. Deus quer dar essa paz para mim. Deus quer dar essa paz para o Senhor, pastor Maurício, pastora Sueli, para que vocês possam tomar as melhores decisões na família, no ministério, na vida profissional, porque as melhores decisões são tomadas quando o nosso coração está em paz. A paz de Deus guarda os nossos sentimentos. Mas de onde que ela vem? De uma oração e de uma comunhão com Deus. Sétimo lugar, caminhando aqui para o nosso encerramento.
Alimente a sua mente com pensamentos construtivos. Muita da nossa tribulação, irmãos, vem daquilo que vem de fora e entra pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos e pelas nossas percepções para dentro de nós. É por isso que eu preciso decidir o que eu quero pensar. A minha mente, ela não pode me escravizar. Eu, na minha vontade, eu tenho que aprender a escravizar ela. Ela pode pensar no que ela quer. E como é que eu faço isso? Alimentando. Eu posso alimentar minha mente com coisas boas e posso alimentar minha mente com coisas ruins. Houve uma época da minha vida, eu ainda gosto de noticiário. Geralmente eu estou fazendo alguma coisa em casa, eu ligo para me conectar, entender o que está acontecendo no meu país. Eu não quero ser uma pessoa alienada, né? Que não sabe quem é quem, não sabe o que está acontecendo. Não, eu preciso entender o que está acontecendo no meu ambiente, até como pastor e como pai, eu preciso tomar as melhores decisões. Isso vem através do conhecimento. Mas teve uma época na minha vida que eu percebi que a notícia não estava me ajudando, estava me atrapalhando. Vocês lembram a época da pandemia aí, que toda hora que você ligava o rádio, só falava de defunto, só tinha imagem do São Luís, do Parque da Cerejeira, só tinha imagem de cemitério. E eu percebi que aquilo começou a bater minha alma. Em vez de sentir alegria pela salvação, eu comecei a sentir medo, eu comecei a sentir pavor, aquilo começou a me travar. Peraí. Aí eu me lembrei de Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu lembrei do conselho de Paulo. Falei, peraí, eu estou enchendo a minha cabeça de notícia ruim e depois eu vou querer ter ideia boa, eu vou querer ter sentimento bom, né? O camarada fica lá ouvindo uma música que só fala de prostituição, crime, morte, e depois ele vai querer ter sentimentos bons. A gente fica olhando um filme de terror a noite inteira, aí no outro dia quer ter paz no coração, né? A gente fica vendo aquela sangueira, eu não estou falando de negócio de televisão não, irmãos. Eu estou falando que a hora que a gente exagera, né? Vamos ver lá a reportagem do Chico Picadinho. Ele pegou a mulher e ele cortou um dedo, depois ele cortou mais um dedo, depois ele cortou mais um dedo. E o cara fica naquela resenha ali que está cortando o dedo, está cortando o pé, está cortando barriga, está cortando cabeça. E a gente fica, é mesmo, né? Meu Deus. Daqui a pouco a gente não quer nem pisar na rua, porque a gente acha que cada esquina tem um Chico Picadinho. Irmãos, o que nós colocamos para dentro reflete os nossos sentimentos. Agora, põe uma pregação de fé, põe um louvor de adoração a Deus. Eu duvido se o clima no seu coração não muda. Quantas das vezes eu estava para baixo, cheguei e coloquei a televisão em casa Smart, coloquei uma pregação daquela bem da boa, sabe daquela que você quando termina, você está cuspindo fogo, né? Rapaz, eu sozinho lavando louça lá, e a mulher no trabalho, as crianças na escola, outra menina trabalhando, e eu falando mistério de Deus. Por quê? O que você põe para dentro vai definir o que você vai pensar. Agora, você fica só pensando coisa ruim, o que vai acontecer? Paulo disse aqui, quanto a mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pergunta, o que você está pensando? Por que o camarada vira um estuprador? Quantas horas será que esse cara não fica pensando na vida dos outros? Quantas horas será que de pornografia esse cara não fica vendo na internet? Ou seja, ele está alimentando o mal que está dentro dele. E lá em Romanos capítulo 7 e 8, Paulo fala dessa guerra. Paulo fala que dentro de nós tem duas naturezas. A natureza caída não foi embora não, ela está aí, morta em Cristo, mas doidinha para ressuscitar, para dominar a tua vida. Aí o que a gente precisa? Alimentar a natureza espiritual. Aquela que você mais alimentar vai vencer. Aí você vem para o culto, você lê Bíblia, você ouve mensagem na internet. Não é para ser um alienado não, eu nunca mais vou ver um jornal, não é isso. Veja, mas veja com critério. Meia hora, 40 minutos que você vê de jornal hoje, você sabe todo mundo do dia. Aí as outras 2, 3, 4 horas que você quer ver alguma coisa, veja uma coisa que alimenta a sua alma, né?
traga bons pensamentos. E quando surgiu um pensamento ruim, não alimenta ele. Disseram para Martinho Lutero, certa feita Martinho Lutero, o grande reformador, ele falou assim: olha, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Ou seja, você não pode impedir que um pensamento passe pela sua cabeça, mas você não vai alimentar ele. Ou seja, você não vai deixar ele fazer ninho, você não vai deixar ele chegar e parar. E era isso que ele queria dizer. E para nós fecharmos, 8 conselhos do apóstolo Paulo: se inspire em mentores que têm esta atitude. Qual atitude? Essas que Paulo falou. Olha o que ele diz no versículo de número 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O que ele está querendo dizer aqui? Lá em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 11, versículo número 2, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo: tenha mentores. O que é um mentor? O mentor é alguém que já chegou onde você deseja chegar. Por exemplo, uma pessoa que quer aprender a dirigir, ele vai para uma autoescola, ele se matricula, e aquele professor, se ele não sabe nada, aquele professor vai ser um mentor para ele, vai ensinar para ele como passar uma marcha, quando frear, como tirar o pé de uma embreagem, como parar numa rampa, como fazer uma baliza. Ele está sendo um mentor. Quem é o mentor? É alguém que já chegou onde você gostaria de chegar. Por quê? Nós só somos o que o outro nos faz ser. Tudo que você aprende através de alguém. Ah, mas eu sou autodidata, eu aprendo sozinho. Eu acredito. Mas até esse sozinho é através do tutorial, é através de uma coisa que você leu. Alguém teve que produzir o conhecimento para trazer para você. Nós podemos ter mentores presentes na nossa vida, ou podemos ter mentores à distância. O que é um mentor presente? É um pastor, é um líder de jovens, é uma líder e dirigente do círculo de oração, é alguém que tem algo mais para te ajudar e para ensinar. Esse é um mentor presente. O que é um mentor à distância? É alguém que eu leio o seu livro, é alguém que eu acompanho através da internet, das redes sociais, ou seja, ele sabe alguma coisa a mais do que eu, e eu vou aprender com ele. Para pensar, tudo que você sabe fazer hoje, foi alguém que te ensinou. Sim ou não? Sim. Tudo. Você aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a fazer conta, aprendeu a construir, aprendeu a dirigir. Por quê? Um mentor foi usado por Deus. Essa é a maneira que Deus escolheu para as pessoas desenvolverem o conhecimento e melhorarem suas vidas. Nós precisamos de mentores, irmãos. Há alguns anos atrás, nosso ministério já tinha 4 anos. Eu entendi essa necessidade. Eu juntei os obreiros da nossa igreja e eu falei: olha, eu não posso mais andar sozinho. Nós procuramos uma convenção e nos filiamos. Por quê? Eu sinto essa necessidade. Eu procurei um pastor, amigo meu, o pastor Santana, que você conhece, me filiei ao conselho de pastores da igreja dele. Por quê? Tem momento que eu tenho problema que eu não sei como lidar. Eu preciso de alguém mais experiente que me ajude. Então, os mentores, quem são os mentores dos filhos? São os pais. Tudo que nós somos, muitas das vezes foi o papai que nos ensinou. Chega num certo ponto que nós nos tornamos mentores de outros. Então, Paulo disse aqui, o que vocês viram e aprenderam comigo, isso vocês façam. Quando vocês fizerem isso, o Deus de paz vai ser com vocês, né? Então, fechando aqui a nossa reflexão, só para nós aqui recapitularmos. Então, desenvolva contentamento. Como? Foque no que Deus já fez. Está no versículo 11, ele diz assim: não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Nós só poderemos ser pessoas contentes se nós focarmos no que Deus já nos deu. O ingrato, ele nunca está feliz por nada, porque ele só foca naquilo que Deus ainda não fez. E não é porque a gente não quer coisas maiores, a gente quer. Esse é o projeto de Deus: crescei, multiplicai, frutificai, enchei a terra e dominai sobre ela. Essa foi a orientação de Deus para Adão e para toda a humanidade. A gente só para de crescer quando a gente morre. O desejo de Deus é sempre crescimento em todas as áreas. Agora tem um porém: nós só podemos crescer do jeito que Deus quer se nós formos gratos. E de onde que vem a gratidão? Contentamento. Hoje tem feijão, arroz e alcatra. Oh, glória! Hoje tem feijão, arroz e linguiça perdigão.
Hoje tem feijão, arroz e ovo. Oh, glória também. Ou seja, contentamento. Aprendi a contentar-me com o que tenho, né? No versículo 12, reconheça e aceite que a vida tem fases boas e fases ruins, é o que ele diz. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O que Paulo aprendeu? Ele aprendeu que a vida tem fases muito boas, mas a vida tem fases muito difíceis. Isso vale para o cristão e vale para o ímpio. Salomão, lá em Eclesiastes, ele disse que o mesmo que acontece com o ímpio, acontece também com o justo. Ô irmãos, o parente do ímpio morre, mas o parente do crente também morre. O ímpio fica doente, mas o crente também fica doente. Nós estamos dentro desse corpo, que enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos às mesmas coisas. Então temos que entender que nem Paulo, vai ter dia de fartura, mas vai ter dia de dificuldades. Agora, o que nós temos que aprender com José nesse sentido? José, quando estava lá no Egito, Deus mostrou para ele o que ia acontecer e deu um conselho para ele que vale para todos nós. No dia que você estiver passando uma fase boa, se prepare para a fase difícil. Tem vezes que a gente está numa época, irmãos, tão boa que você coloca surge dinheiro. Aparece dinheiro até dentro da Bíblia, que você coloca lá e esqueceu. De tanto que tem. Não é não? Guardei aqui dentro da Bíblia, nem lembrava que tinha. Surge bico, surge um monte de coisa. E você está só ganhando. Se você é um rapaz inteligente, uma mulher inteligente que aprendeu com a palavra de Deus, você vai fazer como uma formiga. Você vai se preparar para o inverno. Porque você sabe que não é verão o ano todo. Aí o que você vai fazer? Esse aqui está sobrando, vou para a praia. Esse está sobrando, vou viajar para o Pernambuco. Esse está sobrando, vou fazer uma viagem lá para o Paraguai. E aí chega o dia da dificuldade. E aí você vai passar a dificuldade. Por quê? Porque você não guardou na época da fartura. O que a gente tem que aprender? Na época da vaca gorda e da espiga gorda, a gente estoca para o inverno, para os anos de dificuldade. Quem faz isso na vida? Porque a vida das pessoas não é só vida ruim, mas também não é só vida lá em cima. Quando nós entendemos isso, até em todas as áreas da vida, tem época que até você sorrir. É isso mesmo, pode sorrir, pode dar glória, pode ficar contente, porque vão vir as épocas de dificuldade. Então, a nossa vida é como as 4 fases da lua. Tem lua cheia, tem lua nova, tem quarto crescente, mas também tem um quarto minguante. Tem hora que você olha para o céu, assim, a lua está pequenininha. Assim é a nossa vida. Agora, quando tiver em lua nova e lua cheia, irmão, celebre e estoque para o inverno, né? Não torre até o último centavo, certo? Para nós fecharmos a nossa palavra, acredite em Deus, que com Ele você tem mais força do que imagina. É o que ele diz no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente que usa esse versículo só para as coisas boas, mas aqui o apóstolo Paulo está enfatizando as dificuldades, né? Eu posso sim ter muitas coisas boas de Deus, mas eu também posso, com a ajuda de Deus, passar pelas dificuldades, sem me desesperar, sem me desestabilizar, sem desistir do Evangelho, sem desistir do ministério. Firme, por quê? Porque em Cristo Ele me habilita. E por fim, perceba na hora da tribulação que você não está sozinho. Ele disse assim no versículo 14: todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Por que Paulo escreveu essa carta? Porque a igreja lá de Filipe, os filipenses, escreveram uma carta para ele primeiro, lembrando da prisão dele, tentando animá-lo, tentando encorajá-lo, tentando fortalecê-lo. E ele responde com essa carta. Então, o que nós precisamos pensar? Nós nunca estamos sozinhos. Há um sentimento no coração do homem na hora da tribulação, semelhante ao de Elias. Elias, quando ele fez aquele sacrifício no Monte Carmelo, enfrentou 850 falsos profetas e os venceu. E a nação toda não se converteu como ele achava. Acabe e Jezabel também não se converteram. Ele foi para o deserto e pediu a morte. E qual era o papo dele? Só eu fiquei, mataram todos os seus profetas. Tem hora que a gente se sente assim, né, pastor? A gente acha que a gente está sozinho. Poxa vida, todo mundo me abandonou.
ninguém liga mais para mim, né? Ninguém me ajuda. A gente que é líder, volta e meia tem essas crises. Ninguém olha para mim, o povo não me respeita, ninguém me obedece. A gente coloca tudo no superlativo, coloca tudo no exagero, tudo na hipérbole, né? Só que se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente percebe que nunca estamos sozinhos. Sempre tem alguém orando por nós, sempre tem alguém nos ajudando, sempre tem alguém nos aconselhando. Você não está sozinho. Paulo estava dentro de uma prisão, humanamente falando, ele podia estar sozinho, mas havia uma igreja grande clamando pela vida dele. Deus ajuda Paulo, Deus dá sabedoria para Paulo, Deus fortalece Paulo. Talvez humanamente hoje você está dentro da sua casa sozinha, mas há uma multidão de homens e mulheres de Deus por onde você já passou, que estão intercedendo pela sua vida. Deus ajuda a tua serva, Deus dá graça para ela, Senhor envia recursos. Você não está sozinho, você não está sozinho, porque você está inserido no corpo, e esse corpo é muito grande, esse corpo é o corpo de Cristo, é a igreja de Jesus na terra. Então, tem a mesma percepção que Paulo teve, tem gente se lembrando de você, e essas pessoas que se lembram, oram por você, te ajudam em vários sentidos. Alguém já disse que desde a hora que a gente nasce, até a hora que a gente morre, a gente precisa de ajuda, não é assim? Até na hora que você morre. Eu, por bondade e misericórdia de Deus, eu já tive, eu não sei se foi felicidade ou infelicidade, de vestir duas pessoas muito próximas minhas que morreram, meu sogro e meu pai. As duas únicas pessoas que eu vesti na hora da morte. E ali eu percebi o quanto que nós somos dependentes, pastor. Quando você chega para receber um parente seu, um ente seu que você perdeu, ele está lá em cima de uma pedra fria, geralmente está enrolado só com um lençolzinho aqui para esconder as partes íntimas, e ali você leva uma roupinha, né, para vestir aquela pessoa. Então até na hora da morte, você precisa que alguém te vista, você precisa que alguém te perfume, você precisa que alguém te coloque dentro do caixão, e na hora de ser sepultado, você precisa de pelo menos 6 pessoas, para cada um pegar numa alça do caixão, para te levar até a morte. Então eu quero fechar a minha mensagem aqui com um pensamento indiano que diz assim, ó, quando você nasceu, você chorou e alguém sorriu. Não é assim? Quando a gente nasce? Ah! Aí todo mundo, nasceu! É um homem! É uma mulher! Né? Viva a vida de tal forma que quando você morrer, de algum lugar, as pessoas possam chorar e você possa sorrir. Paulo viveu essa vida. Hoje, tenho certeza que Paulo, se ele pudesse, Deus pudesse abrir uma janela no céu, e ele pudesse olhar para a terra e para a história, o tanto que ele ajudou de pessoas com essa palavra, o tanto de líderes que ele já formou ao longo da história, é isso que Deus quer fazer com nós. Isso se chama legado. O que é legado? Herança é o que você deixa para as pessoas. É dinheiro, é casa, é carro, é um celular, são bens materiais. Legado é o que você deixa nas pessoas. É aquilo que a pessoa fala, poxa, ele está aqui, ó, um verdadeiro homem de Deus. Essa pessoa me ensinou a orar. Esse aqui me ensinou a ter paciência. Esse aqui me ensinou a ler a Bíblia. Esse aqui me respondeu uma pergunta da Bíblia que eu não tinha ninguém que respondia. Esse me evangelizou e me levou para Cristo. Esse me discipulou. Isso chama-se legado. É aquilo que você deixa nas pessoas. Então é importante deixar a herança? A Bíblia fala que os pais entesouram para os filhos. Não é assim? A gente chega numa idade da nossa vida que a gente fala, eu já tenho o suficiente para me viver. Aí você começa a pensar em quem? Nos filhos. Você quer uma coisa melhor? Não é por causa de você. É porque você quer deixar os filhos tão bem quanto seus pais te deixaram. Ou quer deixar tão bem como seus pais não te deixaram. Não é assim? Agora, legado é diferente. É mais do que isso. É aquela percepção que você deixa no coração da pessoa, que marca a vida da pessoa, que entra ano e sai ano. O bem se deteriora, a casa vende, o carro estraga. Agora o legado não. O legado fica dentro de você. Eu tenho um legado de muitas pessoas dentro de mim, e hoje eu trabalho para deixar um legado na vida das pessoas. Quando o pastor Maurício me ligou, eu poderia ter dito não, mas por que eu vim aqui? É porque alguém deixou um legado na minha vida, e eu quero deixar uma partícula de legado na sua vida também. E esse legado é Jesus, esse legado é o Evangelho, esse legado é o princípio bíblico, para que você saia daqui com o pensamento: eu sou uma pessoa abençoada por Deus, independente do que eu estou vivendo, Deus tem cuidado de mim.
Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, e nem dormirá o guarda de Israel. O sol não te molestará à direita, de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor guardará a tua alma, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém? Amém. Deus abençoe, queridos. Pastor Maurício, obrigado. Pastora Sueli, que Deus continue frutificando grandemente o ministério de vocês. Olha, vocês não estão aqui por um acaso, como Paulo não estava naquele cárcere por um acaso. Vocês estão aqui por causa de um propósito de Deus. Honrem ao Senhor esse propósito, amando a Jesus, amando as pessoas, discipulando vidas e plantando sementes. Porque, irmãos, a gente só planta. Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá crescimento é Deus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor?